A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma programação do Instituto Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas, atuo há mais de 20 anos no Ministério Infantil e essa é a nossa programação diária, aprendendo juntos no Ministério Infantil. Se você tem sede de conhecimento do Ministério Infantil, de estratégias de como trabalhar com a criança, e coisas que vão facilitar a tua vida como professor do Ministério Infantil ou voluntário, você está no lugar correto. Todos os dias nós temos uma programação diária com uma videoaula exclusiva para você nesse canal. Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para que você fique inteirado das videoaulas e possa ser abençoado com esse conhecimento de qualidade. Todos os dias é uma aula diferente, numa temática diferente. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre sermão infantil. Se você tem vontade de pregar para crianças, ou já prega para crianças, nós vamos conversar um pouquinho sobre os principais erros na pregação infantil e como corrigi-los. Então, pregar para criança não é fácil. E muitas vezes a gente está preocupado, dizendo aonde eu estou errando, o que eu estou fazendo que não estou conseguindo desenvolver o sermão infantil. Então, nós queremos te ajudar a conhecer os principais erros que quem prega para criança. Eu mesmo atuo há mais de 20 anos pregando para crianças e ainda tenho dificuldade com algumas coisas que preciso observar. Então, você vai aprender os principais erros, as principais coisas que você não deve fazer. E o importante, não só dizer dos erros, mas na aula de hoje nós vamos falar como corrigir esses erros. Lembrando sempre, marca aí, vai lá em compartilhar, copie o link dessa aula, mande para o máximo de pessoas possíveis. No final dessa aula, deixe um comentário se a aula abençoou ou não abençoou você. Fale também de onde você está nos assistindo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal relevante. Pegue agora papel, caneta, coloque aí do lado, vamos fazer uma oração para que Deus abra nossa mente, para que possamos aprender um pouquinho mais sobre ministério infantil, pregação para crianças, coisas que você não deve fazer e como corrigir os erros na pregação infantil. Oremos. Pai eterno, Pai santo, eu quero te agradecer por cada irmão, por cada irmã que está participando dessa programação ao vivo. Estende as tuas mãos sobre eles, ó Pai. Abençoa de uma forma gloriosa. Fala nas suas vidas, nos seus corações. Usa-o, Senhor, de uma forma extraordinária, é o que eu te peço, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Pregação infantil, pregar para a criança. Muitas pessoas têm o desejo de pregar para as crianças, outros já pregam para as crianças, mas sempre nós estamos preocupados por que as coisas não aconteceram. Por que será que eu preguei e as crianças não prestaram atenção? Por que será que eu preguei e eu não vi a palavra de Deus no coração delas guardada com amor e carinho? Então, nós sempre nos perguntamos o que nós estamos fazendo de errado na pregação infantil. E o importante, precisamos aprender como corrigir esses erros, porque errar, todos nós vamos errar. Mas o importante é saber o que fazer quando eu erro e como eu vou corrigir esse erro. Então, nós vamos conversar agora nesse primeiro ponto. Então, marca aí no teu caderno, ponto 1. Erros comuns na pregação para a criança. Então, nós vamos falar sobre alguns erros que são comuns quem prega para a criança cometer e vamos dar para você algumas orientações de como corrigir esses erros. Primeiro erro, usar uma linguagem difícil e conceitos teológicos abstratos. Então, usar uma linguagem difícil. Então, muitas vezes nós estamos pregando para as crianças e nós nos esquecemos que as crianças estão numa fase de formação. E essa formação abrange o seu vocabulário. Então, muitas palavras que às vezes nós usamos na pregação, que para mim e para você é simples, para as crianças se tornam palavras desconhecidas e elas não sabem o sentido daquela palavra. Outras vezes, expressões que nós usamos no dia a dia, na comunicação com os adultos,
que as crianças também não entendem aquela expressão. Então, quando eu vou falar, quando eu vou pregar, eu devo tomar cuidado com a minha linguagem. A minha linguagem deve ser simples e direta. Tomar cuidado com palavras desconhecidas, aquilo que a criança não conhece, para que ela venha realmente compreender. Crianças, hoje nós vamos falar sobre conversão. Vocês sabem o que é conversão? Na Bíblia, conversão é mudar o sentido ou trocar de caminho e trazer um conceito da forma mais simples para ela, para que elas possam entender. Então, usar palavras difíceis, uma linguagem complexa, muitas vezes as crianças não vão entender o que você está querendo dizer. E esse erro é muito comum quando nós pregamos para a criança. Outra coisa é usar conceitos bíblicos, teológicos, abstratos e às vezes complexos. Então, alguns conceitos que às vezes a gente vai transmitir para as crianças, a gente deve procurar simplificá-los, para que ela possa entender aquilo que nós estamos falando. Eu vou falar sobre aspersão, e aí eu pego o conceito de aspersão no Antigo Testamento, vou explicar todo aquele rito, e de repente eu esqueço que a criança, aquilo lá é complexo, é abstrato, ela não vai conseguir entender. Olha, criança, a Bíblia Sagrada nos fala que para que as pessoas pudessem ser salvas, alguém precisava tomar o lugar dessas pessoas, e essa pessoa foi Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, da sua morte na cruz, ele derramou o seu sangue que pagou o preço da nossa salvação. Então eu consigo pegar um conceito abstrato, um conceito teológico profundo e simplificá-lo de maneira que as crianças venham entender. Então, primeira coisa que você não pode fazer, usar uma linguagem de difícil compreensão para a criança, palavras difíceis, expressões que ela não conhece. Então, tomar cuidado com isso. E outra coisa, conceitos teológicos abstratos e complexos. Isso também vai trazer dificuldade na retenção da atenção da criança, na compreensão daquilo que Deus quer falar através de você na sua pregação. Então, tomar cuidado com isso. Pastor, quais são as dicas para que isso seja evitado? Primeira dica, usar palavras simples. Então, trocar as palavras. Então, talvez você pegar uma palavra complexa, difícil, e buscar um sinônimo mais simples que a criança venha entender. Outra coisa é trazer para o dia a dia da criança, então fazer comparação com as coisas do dia a dia, que ela entenda aquilo, olha, Jesus lava os nossos pecados no seu sangue. Sabe como isso acontece? Sua mãe não lava roupa? Tem dia que você brinca bastante, você pega e está com a camiseta toda suja e ela vai lá e passa na água, passa no sabão, e no outro dia aquela camiseta está limpinha. Assim é o que Jesus faz conosco, ele nos purifica de todos os nossos erros. Então isso é importante, trazer conceitos do dia a dia para associar aquilo que nós queremos explicar para que se torne mais fácil a compreensão. Então, primeira dica, tranquilo. Outra coisa, adaptar a mensagem para a faixa etária da criança. Então, entender qual é o público que você vai estar pregando. Então, muitas vezes a gente se esquece que para crianças menores, o seu vocabulário é mais limitado, a maneira de se expressar. Então, eu preciso usar uma linguagem diferente, uma maneira diferente. De repente, eu tenho um público maior, de 10, 11 anos, já juniores, passando para a adolescência. A maneira de eu pregar, a maneira de ensinar para essas crianças é também diferente, a linguagem é diferente. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que prega para criança, se aprofunde no conhecimento, conheça cada faixa etária, qual é a melhor maneira de apresentar a mensagem bíblica para aquela faixa etária e traga isso para dentro da tua pregação. Então, primeira coisa, o primeiro erro muito comum que acontece na pregação infantil é usar uma linguagem difícil para a compreensão das crianças e conceitos bíblicos complexos que a criança não consegue entender. Então, o que eu vou fazer? Trazer palavras mais simples, de fácil compreensão, associar o que eu estou ensinando com o dia a dia da criança e adaptar a mensagem no momento de pregar para a faixa etária que eu vou pregar. Tranquilo? Gostou dessa daí? Escreve aí embaixo, deixa o comentário se você gostou. Segunda dica importante, o segundo erro cometido na pregação para a criança, pregação longas.
Nós precisamos entender que a criança ela tem um tempo de atenção resumido. Cada grupo, dependendo da sua faixa etária, a atenção é menor ou maior. Então eu preciso entender que o tempo da atenção da criança é diferente da atenção do adulto. Nós, como adulto, muitas vezes ouvir uma pregação longa já é difícil, que temos maior concentração e maior atenção. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. O segundo erro que é muito cometido é uma pregação muito longa, gastar muito tempo no momento da pregação. Pastor, eu sou pregador infantil, lá me deram 1 hora para mim fazer a pregação, o que eu faço? Normalmente eu peço, quando eu vou ministrar, quanto tempo o senhor vai precisar? De 1 hora, de 50 minutos a 1 hora, você escolhe. E eu vou fazer várias coisas neste momento da pregação. Eu faço normalmente um quebra-gelo, eu faço normalmente a memorização de um versículo, eu faço uma explanação, uma introdução daquilo que eu vou ministrar, para depois eu ministrar a palavra de Deus. E no final gosto de orar e interceder pelas crianças. Então eu vou pegar aquele tempo longo e vou dividi-lo em partes para não perder a atenção da criança. Então, infelizmente, dentro da pregação infantil, muitas pessoas se perdem no tempo. Pregações longas vão causar dificuldade nas crianças para manter a atenção. Outra coisa, monotonia. Então, não trazer oportunidade de interação. Muitas vezes o pregador acha, quando o pregador adulto vai pregar, normalmente ele só fala e os outros ouvem. E nós trazemos esse conceito de uma pregação monótona para nossa pregação para a criança. Devemos lembrar que para a criança a interação é uma grande ferramenta para manter a atenção e para fixar aquilo que está sendo ensinado. Então nós precisamos ter esse cuidado com pregações monótonas. Pregações longas e monótonas é um grande erro cometido para quem prega para criança. Isso vai trazer muita dificuldade. Pastor, o que eu vou fazer? Sermões mais curtos. Então, no momento da ministração da palavra, eu vou trazer um sermão mais curto. Eu vou fazer uma pregação mais curta. E outra coisa, uma pregação mais dinâmica. Então, promover no meu sermão momentos de pergunta, momento que a criança consegue interagir com você, de repente segurar um cartaz ou fazer um gesto no momento que estão conversando. Então, pensar nisso, uma pregação um pouco mais curta. Então, normalmente, crianças pequenas, no máximo 15 minutos da ministração da palavra. Crianças maiores, de 20 a 30 minutos, tranquilo, você segura. Então, pensar nisso, um sermão mais curto e trazer dentro do teu sermão oportunidades de interação. Então, isso vai te ajudar também. Então, segundo erro que acontece muito, sermões longos e monótonos. O que isso daí faz? Faz a criança perder o interesse para aquilo que está sendo pregado. Como é que eu corrijo esse erro? Trazendo o sermão de uma forma mais rápida e promovendo no momento da pregação oportunidade de interação. Então, dar oportunidade para a criança interagir com você. Gostou? Já fazia isso? É novo para você? Coloca aí no teu comentário. Comenta aí embaixo agora. Isso eu já fazia. Opa, isso daí é legal, eu ainda não fazia. Da onde você está nos assistindo? Deixa o teu comentário, isso é importante. Está gostando das dicas? Está gostando da aula? Vai lá agora na mãozinha e dá um like. Diga, opa, aula abençoada, estou gostando. Ponto 3, falta de interação com as crianças. Muito pregador que vai pregar, muito ministro de criança, ele se esquece que a interação é muito importante para a criança. Criança ama participar, ela tem o prazer em ajudar, em falar, em se expressar. Então, quando eu vou fazer a pregação infantil, não dá para mim fazer um monólogo. Eu falo e vocês me ouvem. Não, na pregação infantil eu devo dar oportunidade para que as crianças interajam no momento do sermão. Então, a falta de interação. Muitos pregadores, porque estão começando, às vezes estão inseguros, com medo de criar uma situação e não saber controlar essa situação, ele não promove momento nenhum de interação durante o seu sermão. E isso é um grande prejuízo. A falta de interação, o que ela faz? Ela não envolve a criança e faz a criança perder o interesse pela mensagem muito rápido.
Então, a falta de interação vai causar essa dificuldade. Pastor, o que eu faço então para que meu sermão seja interativo? Primeiro, faça perguntas, então dê oportunidade. Olha, a mulher samaritana estava lá na beira do poço buscando água. Vocês já viram um poço? Vocês já viram pessoas que não têm água encanada? Como é que eles fazem para ter água? Vocês já ouviram essa história? Você sabe por que Jesus está conversando com ela? Você entende aquilo que Jesus quer falar ao teu coração? Então, essas perguntas vai fazer com que a criança interaja com você e vai tornar a tua pregação interativa. Então, isso é muito importante. Então, abrir a oportunidade. Outra coisa, usar ilustração. Então, trazer para dentro da história gravuras, trazer para dentro da história objetos. Então, dar oportunidade, às vezes, a criança participar segurando um cartaz. De repente, dá a oportunidade da criança participar, fazendo uma dinâmica rápida no meio da pregação. Então, é muito importante a interação na pregação infantil. Então, o primeiro erro que nós cometemos, usar uma linguagem difícil, conceitos teológicos complexos, vai causar dificuldade no entendimento. Então, é importante nós trazermos uma linguagem simples e direta e relacionar os conceitos teológicos, muitas vezes com coisas do cotidiano da criança, que vai facilitar a atenção da criança. Segundo erro, pregações longas e monótonas. Isso é um grande prejuízo. Então, vou fazer a pregação, dependendo da faixa etária, num tempo reduzido e vou promover oportunidades de interação. Terceira coisa, falta de interação com as crianças no momento da pregação. Então, vou abrir oportunidade para as crianças fazerem pergunta, responder pergunta das crianças, talvez trazê-las para segurar um cartaz, para participar de uma dinâmica. Então, tudo isso é importante dentro da pregação infantil. Gostou? Próxima dica, não ter aplicação prática do dia a dia da criança. Então a criança vai lá e ouve uma história, ela sai do culto sabendo como fazer um holocausto. Só que hoje nós não fazemos mais holocausto, não fazemos mais sacrifício. O que adiantou? Gastar todo aquele tempo explicando os detalhes sem uma aplicação prática para o dia a dia. Crianças, o holocausto simbolizava a morte de alguém por perdão dos pecados. Lá na cruz do Calvário, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Então, toda vez que eu pecar, toda vez que eu errar, eu vou buscar a Deus em oração e pedir perdão e Ele vai me perdoar. Então, é importante isso. Então, nós devemos tomar cuidado. O problema é que a criança pode até entender a história, mas não vai saber como aplicar aquilo que aprendeu. Então, ela pode até entender, ela pode explicar com detalhes, mas é aí na prática, o que você vai fazer com isso que você aprendeu? Ela não vai saber. Então, é importante. Como solucionar isso daí? Primeiro, relacionar os ensinos com situações comuns da infância. Então, trazer um exemplo prático. Olha, isso que eu estou falando para você. Olha, você está magoado com alguém? Lá na escola, às vezes a gente briga, às vezes acontece situações, mas Jesus está ensinando aqui que devemos perdoar. Então, você deve pedir graça a Deus e perdoar o teu amigo. Então, isso é importante, ela entender que na vida diária dela, aquilo que ela está aprendendo com a palavra de Deus pode ser aplicado, pode fazer diferença no seu viver diário. Isso é muito importante. Outra coisa importante, propor desafios práticos para a semana. Então, eu vou fazer a minha pregação e a pregação foi sobre oração. Então, perguntar para as crianças, quem aqui não ora todo dia? E aí você vai ver que um grande grupo de crianças vai dizer, olha, eu não oro todo dia. Vamos fazer uma coisa? Todo dia você vai marcar um horário para você fazer uma oração. Olha, quem aqui está triste com alguém? Olha, eu estou triste com alguém. Vamos fazer um desafio? Você procurar essa pessoa, se consertar com ela, pedir perdão se for necessário, orar com ela para que essa tristeza, essa mágoa saia do coração. Tranquilo. Então, esses desafios diários na semana vai ajudar a criança a praticar aquilo que está sendo ensinado. Tranquilo? Próxima coisa importante. Não demonstrar entusiasmo no momento da pregação. Talvez você vai pregar pela primeira vez, ou você já prega há algum tempo, mas está inseguro com aquilo que vai ministrar.
E a falta de entusiasmo é passada por você. Então, quando eu não tenho entusiasmo, eu não vou conseguir me expressar, eu não vou conseguir deixar o meu corpo falar. Muitas pessoas precisam entender que o sermão é composto da palavra falada, mas da expressão corporal. Isso é importante no sermão infantil. O que acontece quando eu faço isso? Falar com monotonia faz a mensagem perder o impacto. A mensagem se torna chata, a mensagem não traz efeito no coração da criança. A criança vai olhar, vai dizer, parece que o tio, que a tia está fazendo isso obrigado, ele não está sabendo o que está fazendo. Então tome cuidado com essa parte do sermão, não demonstrar entusiasmo, cuidado não ter expressividade. Então isso é importante. Pastor, como é que eu faço para corrigir isso? Primeiro, busque a Deus em oração, que o sermão que você vai pregar para as crianças fale primeiro com você. O que vai causar entusiasmo no momento de pregar a palavra de Deus é quando eu sinto arder aquilo que eu estou falando no meu coração. Outra coisa importante, deixe o Espírito Santo envolver a tua vida. Peça para o Espírito Santo, vai comigo, me usa agora, arde no meu coração. Nós precisamos entender que Deus só vai agir aonde houver lugar. O Espírito Santo não vai ser intrometido, se intrometer naquilo que você está fazendo. Então você precisa dar liberdade ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou aqui, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser um instrumento de Deus, me usa naquele lugar. E esse impacto do poder de Deus na tua vida vai dar inspiração para a tua pregação. Então devemos tomar cuidado com isso. Então o que eu vou fazer, pastor? No momento da pregação, deixe o teu corpo falar, use expressões faciais, faça movimentos, use gestos para que isso permita que o teu corpo fale no momento da pregação. Outra coisa, aprenda a usar a voz como instrumento da pregação. Existe um curso do Instituto Barak chamado A Arte de Pregar para Crianças. É um curso online. Se você quer aprender a pregar para criança, esse curso vai te ajudar muito. E nesse curso tem uma parte de comunicação que vai falar sobre voz. Então, pastor, como é que eu uso a voz no momento da pregação? Alterando o tom de voz, alterando o ritmo, eu consigo trazer vida para a minha pregação, promover impacto naquilo que eu estou falando. Então isso é importante, aprender a usar a voz de maneira variada, alterar o tom da voz, falar de forma compassada quando necessário, buscar se expressar melhor as palavras. Então isso é muito importante. Então usar essas ferramentas é muito importante. Então, o que às vezes é um grande problema? A falta de entusiasmo e a falta de expressividade na pregação. Como é que eu vou corrigir isso? Usando a linguagem corporal e usando a minha voz como instrumento na pregação infantil. Legal? Gostou? Qual desses erros você já cometeu? O que você aprendeu novo que é legal para você corrigir na tua pregação infantil? Deixa aí no teu comentário. Outra coisa importante, coloca da onde você está nos assistindo. E se você tem vontade de aprender a pregar para criança ou se aperfeiçoar na pregação infantil, o Instituto Barak tem um curso de especialização na pregação para criança, dominando a arte de pregar para criança. Nesse curso você vai aprender o que é o sermão infantil, como se comunicar de maneira eficaz com as crianças, vai aprender como aplicar corretamente a mensagem da palavra de Deus na vida da criança, vai aprender todos os tipos diferentes de sermão infantil que você pode usar. Se você está interessado, WhatsApp 19982352607, quero me especializar na pregação infantil e nós vamos passar todos os detalhes. Então já aprendemos os erros que não podemos cometer no momento de pregar para criança. E agora nós vamos para o próximo ponto, como corrigir esses erros de uma maneira prática, de uma maneira fácil, para que nós possamos ter uma pregação cativante, uma pregação que vai impactar a vida das crianças. Primeiro erro, como é que eu corrijo linguagem difícil com termos bíblicos complexos? Como é que eu vou corrigir isso? Primeiro, a técnica da linguagem simples. Então, trazer um linguajar simples para a criança. Então, como é que eu vou corrigir o primeiro erro? Trazendo um linguajar simples para a criança.
Contar histórias fáceis, então trazer histórias sem muito detalhes, histórias que são objetivas, histórias que são diretas, que têm uma mensagem de fácil entendimento para as crianças. Outra coisa, usar comparações como exemplos do dia a dia para que a criança possa entender aquilo que está falando. Então, de repente, eu estou ensinando sobre oração. Crianças, a oração é um meio de comunicação com Deus. Quem tem celular aqui? Ah, eu tenho, tio. Para que você usa o teu celular além de jogar? Eu sei que hoje o celular tem um monte de função, não é mais como o telefone, mas para que você usa? Ah, eu uso para falar com meu amigo, falar com meu pai, com a minha mãe. Então, a oração é um meio que nós temos para falar com Deus. Então, relacionar com o dia a dia da criança, isso é importante. Segunda coisa importante, o tempo da pregação. Então, como corrigir pregações longas e monótonas? Como é que eu vou corrigir esse erro? Primeiro, criar pregações mais curtas e eficazes. Não quer dizer que a pregação é mais curta, que ela vai perder o poder de Deus, que ela vai deixar de ser a mensagem de Deus. Não quer dizer isso, porque muitas pessoas acham que falar é que vai ter efeito. Lembra o que Jesus falou? Ele estava falando sobre oração, mas vale também. Não é pelo muito falar que você será ouvido. Então não é porque eu vou falar bastante que a criança vai entender aquilo que eu estou pregando. E outra coisa importante que eu acho lindo, que os evangelistas usam muito a expressão, e falou Jesus dizendo, não é porque você vai falar bastante que você vai dizer alguma coisa. Então tome cuidado com isso. Então, como é que eu corrijo, pastor? Sermões longos e monótonos, como é que a gente vai corrigir? Primeiro, estruturar a mensagem em 3 pontos principais. Então, quais são esses pontos? Introdução. Então, trazer um breve relato daquilo que vai ser pregado e vai ser ensinado. Segundo ponto, contação da história bíblica. Então, fazer a ministração da história bíblica. E, por fim, a aplicação daquilo que está sendo ensinado na história. A história de hoje falou sobre o filho pródigo. E ela quis nos ensinar que Deus está sempre pronto a receber o pecador que se arrepende. Olha que interessante. Então, vai trazer efeito daquilo que nós precisamos. Ponto 3. Dicas de como tornar a pregação mais interativa. Então, eu quero tornar a minha pregação mais interativa, pastor. O que eu faço? Primeiro, traga recursos visuais para a tua pregação. Cartazes, objetos, isso é importante para tornar a tua pregação mais interativa. Faça perguntas curtas e simples durante o momento da pregação. Então, traga perguntas curtas e simples durante o momento que você vai pregar, isso é importante também. Outra coisa, contar pequenos testemunhos dentro da tua pregação. Então, fazer algo importante, trazer pequenos testemunhos e dar oportunidade para que a criança participe do momento da história. Então, isso também é importante. Outra coisa importante, como ensinar a criança a praticar aquilo que está sendo ministrado na pregação. Então, como é que eu vou fazer? Traga exemplos práticos de vida sobre aquilo que está sendo ensinado. Então, vou trazer para a criança exemplos práticos de vida sobre aquilo que nós estamos aprendendo. Então, isso é importante. Outra coisa, usar desafios para que as crianças pratiquem aquilo que está sendo ensinado. E, por fim, trazendo expressões corporais para dar vida à minha pregação. Então, traga para dentro da pregação movimento, ações, deixa o teu corpo falar e tudo isso vai ser importante para que a criança entenda melhor a mensagem da palavra de Deus. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19-98235-2607. Nós vamos te ajudar com todas as dúvidas. Aprendemos os principais erros que não podemos cometer no momento da pregação e como os corrigi-los. Você já aplicou isso? Vai começar a aplicar? Deixa aí no teu comentário. Lembrando que no final vai aparecer o logo, clica no logo para você se inscrever no canal. Vai lá embaixo, tem um sininho, clica no sininho para ter notificação de todas as aulas novas que nós temos. Vai no compartilhar, copia link, manda para os teus amigos o link desta aula e, por fim, fale para os outros sobre esse trabalho. Quer aprender a pregar para criança?
O Instituto Barak tem um curso de especialização na pregação para criança. WhatsApp 19982352607, um curso online que vai te ajudar a se aperfeiçoar na arte de pregar para criança. Muito obrigado por ter você conosco. Ore conosco agora e agradeça a Deus. Pai, muito obrigado por essa aula, por cada irmão, por cada irmã que participou. Agora dai da tua graça e bondade, do teu amor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Instituto Barak, abençoando a tua vida com conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.